Rafa. Oi, Tudo bem? Tudo jóia, parabéns pela série. Primeiro, que série muito bem feita, né? A gente tem uma série de cacife aqui hollywoodiano pra mim. E a gente já viu até que a primeira temporada se tornou a série não inglesa mais assistida da Prime Video. E, Gabriel, Dom é um personagem extremamente complexo. Essa segunda temporada a gente já começa ele um pouco mais caótico. A gente tem uma cena muito forte dele ali, que eu não quero dar spoilers, mas é numa das ocorrências que eles estão lá numa mansão e tal, que é uma cena que, querendo ou não, coloca em xeque o próprio caráter do Dom, né? Que, embora seja um jovem problemático, ali a gente consegue ver muito bem a dubiedade do personagem. Eu queria saber pra você como é que é lidar com esse personagem e como é que fica a mente depois de, assim, uma temporada inteira interpretando uma figura que é tão emocionalmente mais complexa do que outros personagens que a gente está acostumado a ver. A gente tem uma gradação, né, da primeira para a segunda temporada. Eu lembro que quando a gente estreou a primeira, as pessoas tiveram muita curiosidade de pesquisar a respeito dos personagens, da história real, né, o pouco que tem. E muita gente achou que a gente tinha pegado leve na primeira temporada. E quando eu conversava, eu sempre falava sobre isso, sobre como a gente tá fazendo arte, né? Então a gente precisa ter dinâmica, a gente precisa ter uma curva crescente. E essa segunda temporada, sem sombra de dúvidas, ela é mais intensa nesse sentido do próprio personagem. Porque o que acontece, na verdade, na primeira temporada a gente apresenta as questões do personagem, já vê ele se metendo em algumas situações de alto risco, enfim. E nessa segunda, a coisa começa a sair completamente do controle dele. Porque é isso, assim, uma vez que a gente entende que ele não tem muito como controlar aquilo ali só vai, virar uma bola de neve cada vez maior. E aí ele vai, enfim, se meter em situações que, como você falou, colocam cada vez mais em xeque ali, enfim, o caráter dele, os valores dele. Mas, enfim, o cara tá naquela trilha ali, enfim, começa também uma situação muito clara de sobrevivência, sabe, de ter que, enfim, se virar dentro daquilo ali que ele já se meteu, e aí é isso, assim, não existem mais limites e a coisa fica cada vez mais pesada, assim. Em relação ao meu processo, assim, realmente é o personagem mais intenso nesse sentido, assim, né, que me exige fisicamente, psicologicamente. Não vou dizer que é simples, sabe? Mas eu acho que da primeira para a segunda temporada eu consegui aprender muita coisa de como lidar comigo mesmo, sabe? Com o meu corpo no pós-set, no pós-temporada. Estamos terminando de filmar a terceira agora. Então, enfim, eu acho que a cada passo que a gente deu houve um grande amadurecimento, assim, para mim, nesse sentido. Mas, acima de tudo, eu acho que o que me ajuda muito é de sempre me reconectar comigo, sabe? De tentar ao máximo deixar o personagem ali no set e, enfim, e já na volta para casa, já voltar a me conectar comigo, com as minhas coisas, enfim. Não é fácil, mas estou bem. Que bom, isso é o mais importante. E Felipe e Flávio, vocês dois vivem fases distintas do Victor e a gente vê nessa segunda temporada um pouco mais do passado do Victor, a trajetória dele com a polícia, alguns dilemas que ele teve que enfrentar também. Como vocês dois lidam com essas duas versões do Victor em tela? Vocês também chegam a trocar ideias de até mesmo alinhar as performances? Como é que é esse processo para vocês trazerem essas duas visões diferentes do Victor? A gente acho que lá na primeira temporada teve um trabalho bem aprofundado nesse sentido, da gente alinhar, né, nosso olhar sobre o Victor e o que seria essa interpretação. O Felipe fez sempre lá um passado um pouco mais distante do que o que eu costumava interpretar do Victor, e o que acontece muito na segunda é eu fazer um passado do Victor, se aproximando do tempo, na linha cronológica, da fase que o Felipe interpreta. Na primeira temporada tem um pouco disso, mas acho que é quase que uma transição ali só na primeira temporada, e na segunda isso de fato acontece, que é a fase que começa a se aproximar do nascimento do Pedro. Então sim, aí a gente teve que, esse visual que eu tô é um pouco dessa época que se cruza lá com o Felipe, né? O Felipe tem muito esse momento com esse visual. Então, acho que foi fundamental a gente ter esse cuidado desde lá do começo de quem é esse cara, em primeiro lugar, quem é o Victor, e a partir daí qual que é o nosso gestual, qual que é o nosso olhar. A gente brinca às vezes com esse, a gente se chama de eu, né? Eu, como é que você tá, eu? Que acho que rolou de alguma forma, a gente precisa se olhar com esse carinho, sabe? Porque no set
gente está fazendo uma coisa muito profunda com esse cara e a gente precisa ter essa troca. Não, e naturalmente também, tratando-se da segunda temporada, a gente já tendo filmado a primeira temporada, quando a gente, obviamente, filmou a segunda depois. Então a gente já tinha encontrado também um paralelo interessante entre as duas épocas. E eu acho que na segunda temporada é interessante como o paralelo do Vitor, eu acho que entre essas duas épocas se encontra no fato de que a história se torna um pouco mais política, né? Tanto para o Vitor adulto, do Flávio, e a história dele com a polícia, como para o Vitor jovem também, com a ditadura aqui no Brasil, enfim. Então eu acho que tem esse paralelo interessante que eu percebo que é uma história muito mais política relacionada com esse conflito. E o meu Vitor, óbvio, mais ingênuo e se metendo em algumas enrascadas, em algumas situações de perigo, como o Leone falou sobre o Dom se metendo em situações de perigo, mas no caso do Vitor, por uma ingenuidade e no caso do Pedro, por imprudência mesmo. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Prazer. Prazer, tudo bem também. Gente, que série boa, Dom, hein? Nossa, é uma das melhores séries brasileiras que eu já assisti. E assim, tá mais do que justificado o fato dela se tornar a série de língua estrangeira mais vista da Prime Video. Eu queria até entrar mais especificamente na personagem Vivi, que a gente vê a forma como ela é quase uma supernova nessa segunda temporada, né? Ela é explosiva, gente. Logo no primeiro episódio, a gente já vê a forma como o jogo vira entre ela e o Dom. E assim, primeiro que eu acho que você tá maravilhosa na personagem, Isa, tá sensacional. E eu queria saber de você, como que é fazer essa personagem que é tão impulsiva, ela é tão intensa, ela é tão caótica, parece que ela tá em todo lugar ao mesmo tempo, né? Ela é muito dinâmica, gente. Às vezes a gente fica sem fôlego tentando acompanhá-la. Obrigada, Rafa, obrigada. Acho que essa segunda temporada, ela realiza o sonho da Vivi ali de estar ela e o Dom, né? Ela tem esse momento de estar ela e ele ali à frente de tudo, tomando as decisões. Eles têm armas agora, eu acho que é algo que ela já desejava há muito tempo e que não tinha acontecido ainda. Então há é isso que você falou, é uma tensão, é uma adrenalina, é uma vontade de fazer cada vez mais, né? É isso, assim, se ela pudesse, acho que ela explodia o mundo junto com ele e sem pensar nas consequências, né? Isso, para mim, eu me surpreendo com o roteiro também, né? Acho que a gente se surpreende vendo. Eu, quando recebo e leio, juro, eu também não acreditava. Eu falava, meu Deus, é mais, né? Até onde isso vai parar, né? E essa foi muito, assim, para mim como atriz foi um presente, porque ainda mais com a direção do Breno, né, poder brincar ali com essa personagem, dar tudo de mim e acessar partes dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Então essa personagem me coloca para olhar e dar voz assim a sentimentos que eu nunca tinha parado para pensar sobre, né? Há uma inconsequência muito grande, uma vontade de realização, de fazer acontecer. São eles em primeiro lugar, né? Acho que o vício contribui muito para isso, né? Para essa intensidade toda de tudo que acontece, que foi um desafio entender esse lugar, né? Entender esse universo de um viciado. A Viviane, né? A gente vê ela lidando com a droga de uma maneira muito destrutiva, mas ao mesmo tempo ela sabe lidar ali ao longo dos episódios, né? A droga se mantém com ela e a Jasmine larga, consegue se livrar, o Dom se acaba nas drogas, e a Viviane, eu acho que é aquela pessoa ali que convive e vai lidando, assim, vai encontrando maneiras de lidar. Enfim, é muita coisa para falar. Eu não estou me estendendo aqui, mas espero que o público ame ver essa segunda temporada, que sinta toda a adrenalina que a gente sentiu. Ela vem mais intensa que a primeira, né? Isso já é muita coisa. Não, e a gente percebe isso logo no primeiro episódio, né? Porque aquele primeiro episódio, no melhor dos sentidos, ele é um caos. Tudo acontece naquele episódio, né? É muito intenso. E, Malu, vendo, assim, o alcance da série Dom fora do Brasil, e você como a head de conteúdo brasileiro da Amazon Prime Video, como que a Matriz está lidando com essa questão de investimento em produções brasileiras? A gente pode esperar mais produções originais brasileiras vindo ao longo dos próximos anos? Você tem uma perspectiva, assim, que você poderia comentar com a gente? Claro, assim, eu acho que, né, o Brasil é um território gigante, né, com um potencial muito, muito grande. Eu acho que todo mundo sabe disso. É o maior país na América Latina, né, uma população que é muito adepta à tecnologia, e isso é muito bacana. Então, né, toda plataforma nova, ou maneira nova de consumir conteúdo já é abraçado pelo povo brasileiro, e né, todo mundo é muito criativo. Então, isso é muito bacana. Então, eu acho que só tem como crescer.
A gente já lançou, é incrível, né? A gente já, pelo menos, anunciou, né, 20 e tantas produções, né, locais brasileiras. Então, isso foi nos primeiros 4 anos de vida, assim, né? Eu pelo menos, eu fiz, né, meu aniversário de 4 anos de Amazon agora, sexta-feira passada. Então, foi um grande marco de ter feito um volume gigante em tão pouco tempo, com uma pandemia, né, na maioria do tempo. Então, é um feito muito grande. A gente filmou a segunda temporada inteira, né, na pandemia. Então, isso foi, assim, um desafio por si só. Não tem como não continuar investindo, né? Eu acho que a gente tem tido muito sucesso, a gente vê que as produções nacionais em todo lugar têm, né, melhorado não só no sentido da qualidade da própria, né, história, né, técnica, tudo isso, mas também eu acho que da aceitação e a gente vê fãs mesmo, né, de várias séries brasileiras hoje em dia. Eu acho isso muito legal. Quando eu penso na retomada do cinema, né, em 95, que o Breno, né, fotografou o filme da retomada, né, que foi Carlota Joaquina, ele era o diretor de fotografia nessa época e demorou 20 anos, né, para ter realmente não só um programa de fomento grande, né, e de uma cadência de produção grande nacional, mas a gente vê isso também nas séries, né, com a lei da TV, né, também menos de, sei lá, 10 anos atrás, a gente também vê que a gente está no meio de um caminho muito parecido, de expandir a produção nacional. Então, só vem coisas boas, né? Muito investimento e eu espero, né, muito mais séries, né, que o público vai se orgulhar de ver e vai se deliciar também assistir.